Olá, amigos e amigas! Dando continuidade ao livro A Grande Síntese, escrito por Pietro Baldi, inspirado pela entidade chamada Sua Voz. Diz, o autor, que o universo é uma unidade orgânica em evolução, um organismo que evolui. E a ordem é a característica dominante da lei que tudo rege. O universo é um organismo em seu aspecto estático, o universo é evolução em seu aspecto dinâmico, ou seja, de transformismo, e é monismo em seu aspecto conceptual. Há um princípio unitário, orgânico e evolutivo. Esse princípio, num primeiro momento, é trindade e dualidade ao mesmo tempo. Vamos ver como nos explica, o autor. Cada dimensão é trina, tem 3 elementos. Essa nossa dimensão espacial tem a linha, a superfície e o volume. A dimensão conceptual tem o tempo, a consciência e a superconsciência. E assim por diante, há infinitas dimensões. O homem também é trino, tem o corpo físico, um dinamismo que o move e uma inteligência que dirige e regula esse movimento. O homem é um microcosmo, feito à imagem e semelhança de Deus. O universo individualiza-se por essas unidades trinas. No entanto, as unidades reagrupam-se em unidades coletivas para compensar e equilibrar o processo separatista de diferenciação evolutiva. Então, o primeiro múltiplo verdadeiro de 1 é 3. Por quê? Porque o uno é trino, o homem é trino, a dimensão é trina. E o submúltiplo de 1 é 2, porque o 2 são as duas metades do uno. E tudo isso a humanidade sentiu por intuição, e também recebeu revelações desse princípio da trindade. Por exemplo, a trindade egípcia, Osíris, Ísis e Horus, os deuses do Egito Antigo. A trindade indiana, cujos deuses são Brahma, Avidya e Mahat. A trindade cristã fala em Pai, Filho e Espírito Santo. E na consciência religiosa também há a intuição dos 3 estados da alma: inferno, purgatório e paraíso. Tanto que Dante Alighieri visitou essas regiões. E olha que interessante que nos explica a Sua Voz. O princípio da trindade não podia ser dito a mentes primitivas, senão sob a forma de imagens e sob o véu do mistério. Então essa imagem de deuses, Osíris, Ísis, Horus, Brahma, Avidya, Mahat, Pai, Filho e Espírito Santo. E esses conceitos, diz ele, unem o Oriente sintético, simbólico e sonhador com o Ocidente analítico e realista. E a lei da dualidade, aqui nós falamos do princípio da trindade. A lei da dualidade não considera o reordenar-se da unidade em coletivos superiores, mas em sua íntima composição. Explicando, acima da unidade está o 3, em seu interior está o 2. A unidade, em seu aspecto estático, é dividida em 2 partes. O ser e o não ser são 2 metades complementares, contrárias e que, no entanto, são recíprocas.
apesar de antagônicas, mas são necessárias. E em seu aspecto dinâmico, de transformismo, o contraste entre os dois impulsos opostos que se movem e se balanceiam levam ao equilíbrio instável, que continuamente se desloca e se renova. É um ciclo feito de semiciclos, que se perseguem e se complementam. Então, por exemplo, as galáxias têm o ciclo de expansão, o semiciclo de expansão e o semiciclo de retração. Por isso que ele diz, é um ciclo feito de semiciclos, de duas metades, que se perseguem e se completam. É a pulsação íntima, segundo a qual a evolução avança. Todo fenômeno tem a fase de inspiração e expiração. Então, esse movimento centrífugo das galáxias e centrípeto, o avançar e o retroceder, é uma oscilação que progride. E a lei da dualidade está em toda parte. Aí a sua voz dá muitos exemplos. O positivo e negativo, dia e noite, trabalho e repouso, branco e negro, alto e baixo, esquerda e direita, frente e atrás, direito e avesso, externo e interno, ativo e passivo, belo e feio, bom e mal, grande e pequeno, norte e sul, macho e fêmea, ação e reação, atração e repulsão, condensação e rarefação, criação e destruição, causa e efeito, liberdade e escravidão, riqueza e pobreza, saúde e doença, amor e ódio, paz e guerra, ciência e ignorância, alegria e dor, paraíso e inferno, bem e mal, luz e trevas, verdade e erro, análise e síntese, espírito e matéria, vida e morte, absoluto e relativo, princípio e fim. Cada adjetivo, cada coisa possui o seu contrário, como a gente viu, né, nessa lista. Cada unidade é uma balança entre esses dois extremos que equilibra-se, né, nesse seu íntimo princípio de contradição. Por isso se diz, né, que a unidade é um par. O universo é monismo em seu conjunto e dualismo no particular. Dualismo, ou seja, o princípio de equilíbrio, é ir e vir, mas em campo fechado. Por exemplo, as galáxias, né? Elas expandem e retraem, cujos limites não se pode ultrapassar. É um contínuo retorno a si mesmo, num movimento equilibrado. E a evolução é uma íntima autoelaboração, um amadurecimento. A dissolução dos universos, né? Ou seja, a neutralização da fase da criação, esse processo de degradação do fenômeno, de decomposição do organismo em centros menores, né? Então a matéria na galáxia se expande, amadurece, desagrega-se, torna-se radioativa, essa energia volta para o centro. Mas isso não é destruição, porque essas unidades menores, esses novos centros que são formados, logo são retomados e reorganizados em novas unidades.
a galáxia expande, as estrelas morrem, a galáxia retrai e esse novo centro dá início a um novo ciclo. É a expiração e a inspiração. É o eterno retorno sobre si mesmo. É o ir e vir. Cada fenômeno possui o seu cansaço, que é a exaustão desse impulso de expansão, por exemplo, do impulso que estava concentrado no germe, no Big Bang, por exemplo. E aí, né, esse centro, ele tem o impulso de expansão, esse impulso se exaure, chega ao fim e a espiral se fecha. A expansão é a atividade e a retração é inércia. Então, atividade, acaba o impulso, inércia. Assim, o fenômeno oscila da semente ao fruto, do fruto à semente. São dois extremos, positivo e negativo, de transformismo. A semente é o estado de latência que tem tudo potencialmente, como a semente, por exemplo, de uma galáxia, né? Aquele ponto central. E o fruto é o estado de exaustão do ciclo. É a exteriorização do princípio contido no germe. O fruto é a forma de ser. O princípio condiciona o fim, mas o fim gera o princípio. Isso é a dualidade, o princípio da dualidade. Então, a semente condiciona o fruto. Uma semente de goiaba vai dar goiaba, mas o fim gera o princípio. Então, o fruto da goiaba vai dar sementes de goiaba. E a evolução é essa lei maior, que em seu interior existem os princípios, né? Se move a lei menor, por exemplo, do princípio da dualidade. O universo é uma inexaurível vontade de amar, de criar, de afirmar, em luta com um princípio oposto de inércia, feito de ódio, de destruição, de negação. É luta de um lado, equilíbrio do outro. Antagonismo versus criação, porque do choque e pelo contraste nasce uma criação, um amor, uma afirmação cada vez mais vasta, né? É a evolução. O bem, por exemplo, serve-se do mal para progredir. O bem compreende o mal e o constrange a seus fins. No bem está o futuro da evolução e o mal é o oposto. Nesse mal é que se apoia o bem para subir. E essa instabilidade das coisas, né, desse choque de contrastes, não é uma condenação, mas é uma escada de progresso. E Jesus nos ensinou a superar a morte, a transformá-la em instrumento de ascensão, nos ensinou a superar a dor, que a gente falou, né? Os dois opostos, vida e morte, alegria e dor. E Jesus nos ensinou a superar a morte e a dor para evoluir. Por isso, é necessário que saibamos sofrer, né? É o bem sofrer que nos ensinam os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que saibamos sofrer e vencer, né, essa luta entre esses contrastes para que o bem se sirva do mal. E cada minuto nos levará mais para o alto, para Deus. Amigos queridos, agradeço muito a atenção, que Jesus nos abençoe sempre.